Olá, meus amores, joia meus flores e minhas flores de laranjeiras. Que bom nós estarmos aqui, né, novamente reunidos, independente das situações, mas não perdemos o foco, não perdemos as nossas metas. Ainda que às vezes a jornada parece árdua, nós estamos aqui juntos e como equipe, né, nós vamos conseguir vencer todos os desafios, né? Por isso que sejam bem-vindas a esse início de semestre, bem-vinda à nossa aula de pós-médio de Química, né? Onde que é a oportunidade, né? É uma disciplina da qual nós fazemos a retomada dos conteúdos dados, seja das séries anteriores ou da sua série atual, tá? Para que quando você for fazer uma avaliação externa ou mesmo a nossa interna, tá? Você seja muito bem sucedido. Então, estou aqui mais uma vez, né, para acrescentar, complementar, né, aquilo que a professora Ana Clara de Química já tem trabalhado com vocês em sala de aula. O tema da nossa aula hoje é sobre titulação. Se vocês fizerem uma averiguação, tá? É um dos conteúdos muito cobrado nas últimas avaliações do Enem. Então, achei oportuno, tá? De estar pegando esse tema para a gente estar trabalhando, né? Desenvolvendo melhor aí as atividades, tá? Que são propostas, ok? Então, dando seguimento, aqui tem alguns tópicos, algumas definições a respeito de titulação, para melhor compreensão, tá? Até para você saber interpretar um exercício, porque muitas das vezes sabe-se fazer o exercício, aplicar as fórmulas, porém não tem interpretação do enunciado do exercício, visto que não entende o que o exercício está solicitando, o que o exercício está pedindo. E aí não coloquei na forma de mapa mental, mas sugiro para vocês que utilize essa técnica, né, de estudo aí do mapa mental, algo que já é de grande utilização para vocês, exatamente para que vocês não deixem, para que isso venha complementar, tá, o estudo de vocês. Bom, o que é então a titulação? A titulação ela vai ser utilizada para determinar a quantidade de matéria em uma amostra. Então, uma vez que eu tenho uma amostra e eu não tenho a informação de qual é a quantidade de mol presente naquela amostra, né? Eu então utilizo essa técnica de titulação. Na química, ela é tida como uma química quantitativa, porque ela é possível de eu quantificar, como já dito aqui anteriormente, qual a quantidade de mol presente naquela determinada amostra. Essa amostra, ela vai ter a sua concentração, ela vai ser conhecida a partir do momento em que ela misturar com uma outra substância, do qual vai resultar uma reação química, porque nós já falamos em outros momentos que nem tudo aquilo que misturamos condiz que aquilo converteu em uma reação química, ok? Então, essa amostra de concentração desconhecida, vai ser possível determinar a concentração dela a partir de um momento que ela vai reagir com uma outra substância, certo? Essa técnica também, ela pode ser chamada de volumetria ou titulometria, tá? Então, a titulação, tá? Que é uma técnica da qual nós empregamos em um procedimento laboratorial, ela também pode ser chamada de volumetria ou titulometria. O tipo mais conhecido, tá? É a titulação
de um ácido e base, base e ácido, ou titulação de neutralização. Por quê? Como nós falamos, a reação, o tipo de reação que vai envolver na mistura de uma amostra de concentração desconhecida e de uma amostra com uma substância conhecida, se for entre ácido e base, nós já vimos anteriormente que trata-se de uma reação de neutralização, cujo resultado, os produtos obtidos desta reação, forma-se sal e água. Bom, nessa técnica também é necessário o uso de indicadores de pH. Nesse processo, ele vai ser útil para determinar o ponto final da titulação. Por quê? Vocês já trabalharam, né? Já tiveram a oportunidade de ver a questão de mudanças de cores que podem ocorrer quando o meio é ácido e é acrescentado uma base e ocorrer a mudança de cor. Lembra quando tivemos a oportunidade de trabalhar com o suco da beterraba, da qual houve mudança de cor? Então, aqui era um indicador natural. Aqui, na maioria dos procedimentos, não estou falando em todos, mas em grande parte desses procedimentos que a gente faz em laboratório, nós utilizamos indicadores químicos. Indicadores que vão indicar o pH de uma substância. Como, professor? Porque no meio ácido ele apresenta uma coloração e no meio básico ele apresenta uma outra coloração. Então, para indicar que a reação química finalizou a partir de que a amostra foi misturado com a outra substância, como que eu vou saber que a minha reação terminou? Ocorrendo a mudança de cor, que tecnicamente chamamos de ponto de equivalência. Utilizamos um outro termo comum também, viragem, indicando então que toda a sua amostra, né, que é a sua solução problema, ela reagiu. Bom, para qual a outra finalidade da titulação? Ela serve para determinar de maneira precisa a quantidade de uma substância. Beleza, nós já afirmamos isso anteriormente. Porém, sabe aonde que nós podemos fazer essa verificação, essa testagem? Quando apresentar ou queremos confirmar se a concentração que está descrita no rótulo de alguma embalagem, de algum produto que nós vamos adquirir, se ela é verdadeira ou duvidosa. Então, por exemplo, olha, aqui tem-se, né, um produto chamado soda cáustica. Ele menciona no rótulo que a concentração presente de soda, que é o hidróxido de sódio, presente em 1 kg dessa amostra, é de 96% a 99%. Então, essa concentração que está sendo informada, ela é verdadeira ou ela é duvidosa? Então, muitas das vezes não, sempre que se produz numa linha de produção, verifica-se no final, na parte de controle de qualidade, se realmente aquilo que for produzido é realmente fato, é realmente verídico. É claro que sempre nós estamos vendo, né, pelos meios de comunicação, que às vezes ainda muitas mercadorias, né, pelo Inmetro, pela vigilância sanitária, eles são recolhidos quando há informações duvidosas nos rótulos,
tá? Eles são recolhidos e fazem, então, esses testes para verificação se coincide ou não aquilo que está presente no rótulo. E às vezes, claro que a gente depara que determinada mercadoria está vendendo um produto, então, com vamos dizer assim, falso, ok? Então, a gente às vezes está pagando por aquilo que nós não estamos comprando. Aqui, por exemplo, é uma outra embalagem. É a imagem, né, de um produto orgânico, que é o vinagre. Todos nós sabemos que a presença no vinagre, a presença de um ácido orgânico, e aqui está falando qual é a concentração desse ácido presente. 6%. Fato ou mito? Então, se eu aqui, para eu verificar a quantidade, o teor de acidez, que é dado em porcentagem, se isso é verídico, eu pego esta amostra, então, ela passa a ser uma concentração desconhecida, eu ignoro essa informação e venho titular ela com o quê? Se aqui é um ácido, eu vou titular ela com uma base. A mesma coisa na questão dos medicamentos. Olha, então é muito importante a gente interpretar qual é a concentração do meu princípio ativo presente no medicamento. Então, nesse caso aqui, esse xarope me indica, no rótulo da embalagem, indica que para cada 100 miligramas, tá, do produto, 100 miligramas do produto em 5 ml, ou seja, para cada 5 ml desse xarope, eu tenho 100 miligramas do produto. Ele não diz aqui, isso aqui é uma forma generalizada, tá? Mas é para a gente saber fazer a interpretação e quanto que isso é necessário. Então, são coisas do nosso cotidiano, né? Como que isso acontece. Então, há alguma informação duvidosa, há alguma denúncia aos órgãos competentes, mesmo que a própria indústria, ela faz o teste no controle de qualidade, tá? Mas havendo isso indo para o comércio, ainda é possível de ser verificado, porque recolhe o produto, faz o teste e sendo não atendendo os padrões, então a mercadoria é recolhida, tá? Bom, e aí quando que eu vou fazer isso, professora? Né? No caso, principalmente hoje, a titulação é muito empregada na questão de ácido e base. Bom, então, tô lá agora no laboratório. Qual é o meu procedimento? Gente, até a questão das vidrarias. As principais vidrarias, a gente vê aí muitas questões, tá? De avaliações externas que cobram ainda a questão de quais são as vidrarias utilizadas para fazer a titulação. Então, principalmente aqui não parece, tá? Mas eu tenho uma garra aqui com suporte universal. Mas as vidrarias aqui no caso é a bureta. Então, essa vidraria chama bureta. O que vem nesta bureta? É a solução padrão. É a solução de concentração conhecida. Nesse caso do meu exemplo, ele fala que a minha solução padrão é de hidróxido de sódio, ou seja, é uma base. Também ele é conhecido como titulante. Grava esse termo porque muitos dos exercícios eles colocam isso no enunciado. Titulante, ok? E o de baixo aqui, no Erlenmeyer, o titulado. O que vai vir? Então, ele é composto por uma torneirinha, né? Aqui eu preencho toda a coluna da bureta com a minha solução de concentração conhecida. No Erlenmeyer, por exemplo,
Se aqui é uma base, então, consequentemente, eu vou titular isso aqui com um ácido. Então, o que vem no Erlenmeyer é a minha solução problema. É a minha solução de concentração desconhecida. É a minha amostra, é meu analito. Aqui, o volume conhecido, o volume é conhecido porque ele foi medido com uma pipeta para ser colocado aqui dentro do Erlenmeyer. Mas aqui é de fundamental eu saber ficar bem atento no controle aqui da torneirinha, abrir. Por quê? Porque o volume gasto, ele será incluso no meu cálculo. Porque daqui eu vou saber, ó, nesse volume gasto, eu vou saber qual que é o número de mol, qual é a quantidade de matéria mol que está presente nesse volume gasto. Bom, se eu conheço esse daqui, é possível conhecer também qual é o número de mol, tá? Que reagiu com o número de mol que foi gasto da bureta. Então, assim, no laboratório, né, seria interessante aí a aula prática, mas você tem o titulado. O titulado tá no Erlenmeyer, tá vendo? Solução transparente. Então, vai chegar uma amostra, um analito lá para você, tá? Então, você aqui já mediu o pH, se você sabe que ele é um ácido, então, consequentemente, você vai titular ele com uma base. Então, vamos usar esses dois materiais aqui. Ele vai colocar um indicador, tá? Como eu disse para vocês, na maioria das vezes a gente usa fenolftaleína, mas existem outros indicadores químicos, né? Na bureta eu vou colocar o titulante, que eu conheço a concentração dele, então vamos supor que dizer que seja o hidróxido de sódio, concentração conhecida, tá? O titulado, nesse caso, vamos colocar aqui, vamos exemplificar como sendo ácido sulfúrico, de concentração desconhecido, esse é o meu analito. Preparei, aí não tem a torneirinha? O ideal é que isso seja dado em gotejamento, tá? Para que você não perde o ponto de equivalência, tá? Então, assim que ocorrer a mudança de cor, a viragem, né? Ele atingiu o seu ponto de equivalência, terminou a reação. A leitura de volume dada, então você faz a leitura do volume que foi gasto na bureta para você então começar então a aplicar isso, tá, nas fórmulas, para você desconhecer, para você descobrir qual era a concentração do seu analito. Então, ok, no exercício resolvido, ele me fala de 25 ml de solução de ácido clorídrico de concentração de 2 mol por litro. Foi exigido, né, para ele titular 50 ml de solução de hidróxido de potássio. Calcule a molaridade da solução de hidróxido de potássio. Interpretação dos dados. Então, primeiramente, eu fui lá em um frasco, peguei 50 ml de solução de hidróxido de potássio, ok? Da qual a concentração aqui é desconhecida e transferi para o Erlenmeyer. No frasco do Erlenmeyer, então, a gente observa que contém uma solução básica. Portanto, o ideal, o certo, é que, então, nesse frasco do Erlenmeyer, eu vou adicionar gotas de fenolftaleína, tá? Para indicar que há presença de base. E com isso, a fenolftaleína, na presença de base, ela adquire uma coloração avermelhada. Ok? Então, aqui está a estrutura, suporte universal, o Erlenmeyer, no caso, é o hidróxido de potássio, que contém 50 ml de hidróxido de potássio. E o meu titulante vai ser o ácido clorídrico de concentração conhecida. Então, é isso que está mostrando aqui na nossa figura, ok? Então, eu vou cuidadosamente, né, cautelosamente, adicionar a solução contida no Erlenmeyer a essa solução,
um ácido clorídrico. Então, a gente adiciona pelo controle aqui da torneirinha presente na bureta. Então, a partir do momento que entra em contato o ácido clorídrico e o hidróxido de potássio, quando ocorrer essa mudança de cor, ponto de a viragem, que corresponde, né, que na química, né, o termo é ponto de equivalência, que ocorreu essa reação de neutralização, a gente observa então que vai ter a formação de sal e de água, certo? Então, uma hidroxila da base vai reagir com o hidrogênio aqui do ácido, formando aqui a molécula de água, e aqui eu tenho a formação do composto iônico, que é o sal. Então, essa neutralização entre ácido e base, quando ela é completa, é porque esses números de mols de hidrogênio do ácido foi igual ao número de mols de hidroxila da base. É claro que isso é bem perceptível, né? Por isso, pelo fato da minha reação química aqui estar balanceada, certo? Então, esse fato, visivelmente, ele é perceptível, né? Visivelmente, é claro que ele é perceptível quando, então, ocorre em que a coloração vermelha do meio básico muda para o incolor. Então, aquilo que estava presente inicialmente avermelhado se torna incolor. E aí, observe que o volume gasto, né, para ocorrer essa viragem de cor, atingiu o ponto de equivalência, deixou o meu meio aqui incolor e o volume gasto, então, foi de 25 ml. Existem, então, 3 formas de resolução deste problema. Então, nós fizemos a interpretação, tá, do enunciado. Então, uma vai ser a utilização da fórmula. Ó, gente, passo a passo, tá? Então, fazer a reação entre o ácido e a base, né? Já não esqueça aqui do balanceamento, né? Isso já é óbvio. Qualquer reação, ela tem que estar balanceada, seja ela de síntese, de decomposição, de combustão. A reação, ela tem uma equação química, elas têm que estar balanceada. Aí, eu vou determinar a relação estequiométrica. Então, a partir do balanceamento, eu verifiquei que 1 mol de ácido clorídrico foi necessário para reagir com 1 mol de hidróxido de potássio. Por quê? Porque os coeficientes aqui é 1 e aqui é 1. Qual que é o ponto de equivalência? O ponto de equivalência é quando o número de mols do ácido foi igual ao número de mols da base, e aí findou a minha reação. Como é possível? Aqui está a fórmula, então isso aqui a gente vai utilizar muito. Nada mais gente, é de que você pegar a concentração. Lembra lá inicialmente, quando você aprendeu a determinar a concentração em quantidade de matéria de uma solução? Era a concentração igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, você reorganiza aqui a equação e obteve essa aí finalizada. Então, ele pegou... No quarto passo, substituição dos dados na forma obtida. Então, eu tenho a concentração do ácido vezes o volume do ácido, que isso foi dado no enunciado do exercício, esse foi o volume gasto. Quero descobrir a concentração da base. Qual que foi a alíquota que eu peguei e coloquei dentro do Erlenmeyer? 50 ml, beleza? Então, no final... obter uma equação de primeiro grau, no final obtive, então, que a resposta é de 1 mol por litro a 1 molar. Bom, qual que é uma outra fórmula, tá? Cuidado que se nos seus cálculos estequiométricos forem diferentes de Q1, aí o índice de... esse 1 mol do ácido, se aqui fosse 2 mols de ácido, ele veria, então, aqui o início da minha fórmula aqui da base. Por quê? Porque uma reação de neutralização significa que os números de mols de ácido tem que ser igual ao número de mols de base, beleza? Uma outra opção é através da regrinha de 3. Primeiro, faço a reação entre o ácido e a base. Em segundo passo, calculo quantos mols de ácido foram utilizados. Sabe, lá na bureta, tá? Não esqueça de converter em concentração de matéria, trabalhar com quantidade em matéria, eu preciso sempre de ter o volume em litros. Então, essas são as informações do ácido que eu tinha.
eu tenho o volume, desculpa, eu tenho a concentração, né? Porque esse colchete, desculpa, opa, quase não sai. Esse colchete aqui me indica concentração. Então, a concentração dada do ácido, o que foi gasto. Então, convertendo, né, os 25 ml, tá? Da 0,025, lembra que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, no final, eu obtive aí que o número de mol do ácido foi 0,5 presente, ali naquele volume gasto. Depois, então, eu faço a regrinha de 3. Ó, para ser um mol de hidróxido de sódio reagiu, então, com um mol, reagiu, né, com um mol de ácido clorídrico. Mas nesse 1 mol de ácido clorídrico, quanto que estava presente de mol? 0,05 mol. Então, quanto que ele reagiu com o hidróxido de potássio? Então, essa foi a quantidade de ácido consumido, não foi 25 ml? Naqueles 25 ml, em nível microscópio, tem 0,05 mol. Então, a minha reação de neutralização, para ela ocorrer, eu tenho qual será a quantidade de mol que reagiu com esse 0,05 mol do ácido, tá? Então, o X aqui vai corresponder à quantidade de mols da hidroxila presente no Erlenmeyer. E foi 0,05 por mol. Por quê? A minha proporção aqui está 1 por 1. Bem, viu aquela fórmula ali inicial que eu falei para vocês? A concentração em quantidade de matéria, tá? É igual ao número de mol da base, eu tenho 0,05 molar. Bom, e o volume? Lá no Erlenmeyer, eu tinha colocado 50 ml, então isso convertendo para litros dá 0,05. Ok, a minha resposta foi a mesma, 1,0 mol por litro. E o último passo, a última opção, é utilizar uma análise dimensional, tá? Utilizaremos o seguinte raciocínio. Você sempre monta esse esqueminho aqui, tá? Isso é fato. Aqui você vai colocar o volume do titulante gasto e o volume do titulado vezes o número do mol do titulante. Aqui são informações a respeito, ó, vamos retornar aqui. Aqui são informações a respeito do que ocorreu durante a titulação. O que eu tinha de titulante, o que foi gasto, e aqui o que eu tinha do titulado. Nessa fração, eu vou colocar informações a respeito do titulante. Do titulante, qual que era o número de mol que ele tinha e qual foi o volume e o volume do titulante e o número de mol. Aqui eu vou colocar do titulado. Ah, professor, mas do titulado eu não tenho o número de mol. Do titulado, que é o que está no Erlenmeyer, e o número do mol do titulante, tá? Então, sempre vai usar esse raciocínio aqui. Bom, isso daqui, eu resolvendo, né, aplicando aí a matemática, eu chego no mol do titulado, que é exatamente a base. Substituindo, aí só basta substituir os dados na relação anterior. Ficamos. Ó, qual que era o volume do titulante? O volume do titulante gasto na titulação era 25. O volume do titulado que eu coloquei dentro do Erlenmeyer era 50. Bom, completei aqui essa fração. Do titulante, ó, no início, o titulante, que é da concentração conhecida, era de 2 mol por litro, ou 2 molar. Mas qual que era o volume dele? Olha, para cada 1 litro eu tinha 2 mol. Então, eu sei que o volume dele é 1 litro. E como que eu vou obter as informações do titulado? Bom, lá na minha reação química, eu já vi que, fazendo o balanceamento lá, eu vou ter 1 mol de hidróxido de potássio. E qual que é o mol do titulante? Ah, então vamos... Para cada o quê? Para cada 1 mol de titulante. Então, estequiometricamente, a proporção aqui foi de 1 por 1.
tá? Então, gente, cortando aqui aquilo que é igual, a gente corta. Multiplicação de fração é a mesma coisa, multiplica todos os numeradores, depois multiplica todos os denominadores, depois divide o numerador pelo denominador, tá? Então, na questão do raciocínio matemático aí não varia. Eu obtive o mesmo valor, 1 mol, ok? Bom, gente, são sugestões, tá? Achei interessante estar compartilhando esse material, porque eles vão ajudar vocês aí a ter três opções aí para resolução dos exercícios. É claro que no decorrer dos exercícios e na própria atividades que foram propostas para vocês, tá? Na lista, às vezes vão ter exercícios que vão ter um grau de dificuldade maior, tá? Mas esse é o momento da gente colocar em prática aquilo que nós não aprendemos, e aquilo que nós não aprendemos, nós vamos participar fielmente no grupo do WhatsApp, tá? Perguntando, questionando, para fazer diferença e para que o seu aprendizado não fique prejudicado. Um beijo para vocês. E claro, eu não poderia encerrar minha aula sem uma parte cômica da química. Titulação é fácil. É fácil, é perder o ponto de viragem, gente, porque aquela torneirinha, quando vai fechando e o trem engarrancha e ela não quer fechar, e aí o trem já mudou de cor, tá ficando rosa escura. Ai, que dificuldade! Nossa, que dificuldade! Ai, que dificuldade! Aí o seu serviço foi todo pra água abaixo.